Estamos continuando o nosso estudo sobre vivendo o amor de Deus. O estudo, na verdade, é sobre práticas, disciplinas espirituais, coisas que podemos fazer no dia a dia, no ritmo da nossa vida, como com foco espiritual. No entanto, o porquê do título, Vivendo no Amor de Deus, é que eu acho que a maneira mais correta de pensar nestas práticas espirituais não são como somente práticas desconectadas, onde você vai lá, põe um chequezinho do lado, agora eu vou orar, agora eu vou meditar, agora eu vou ler a Bíblia. Mas, na verdade, como mecanismos ou maneiras que promovem, intensificam, amadurecem, criam uma intimidade em termos relacionais. Eu com Deus e eu com você, você comigo. Então, a ideia é você pensando nessas práticas como maneiras de aperfeiçoar e amadurecer um relacionamento com Deus e um com o outro. Creio que isso é uma maneira mais correta de se pensar nestas práticas. Então, em cada aula, estamos abordando uma prática em específico. Começamos basicamente 2 pontos cada aula. O primeiro ponto é um pouco da teologia daquela prática em específico, e aí depois o ponto 2 é uma parte mais aplicativa, onde falamos um pouco mais sobre a mecânica, em como incorporar isso no nosso dia a dia. E aí tem uma tarefa para vocês poder ir e pôr na prática essa disciplina. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente progredir no assunto de hoje. Hoje estamos na lição 5. A nossa prática hoje é a ideia de atenção plena. Vou explicar em mais detalhes o que isso quer dizer. Então, essa semana o foco é nessa ideia de atenção plena. Vamos começar com uma definição para a gente ter uma maior noção do que eu quero dizer com isso. Em inglês é uma palavra só, mindfulness. E vamos ver que não faz diferença porque a palavra em si não se encontra na Bíblia, mas a prática do que essa palavra, em termos modernos, está tentando dizer é um conceito bíblico. A definição dessa ideia de mindfulness, ou atenção plena, de acordo com o dicionário que estou usando aqui, é um estado mental alcançado focando a atenção no momento presente, enquanto calmamente reconhecendo e aceitando os nossos próprios sentimentos, pensamentos e sensações corporais. Isso é usado como uma técnica terapêutica. O conceito é usado na terapia, o conceito na verdade, um conceito usado em vários outros grupos de pessoas, em outras religiões, em outras práticas que tem foco em meditação. E como já tenho enfatizado em algumas vezes, vou continuar falando no decorrer dessas aulas, as primeiras 2 práticas que enfatizamos, a ideia de oração e ler a Bíblia, são práticas que conhecemos, práticas que usamos, práticas comuns na maioria das nossas congregações. No entanto, dali para frente, vamos ver mais umas 10 práticas diferentes que talvez não são tanto comum no nosso dia, mas garanto que são bíblicas. Por isso, cada uma dessas práticas vamos ver em termos bíblicos. E um alerta que eu já dei antes, mas creio que principalmente nessa lição aqui é importante reenfatizar, para a gente não, por ser uma prática também usada em outros, enfatizada em outras religiões, usada de outras maneiras no nosso mundo moderno, não quer dizer que não é uma prática com fundamento bíblico. Na verdade, quer dizer, na minha opinião,
que outros grupos de pessoas têm notado a importância dessa prática e têm incorporado ela com certas ênfases diferentes. Mas o que é essa atenção plena? A palavra em inglês mindfulness tem a ver com o foco mental. Acho que a tradução atenção plena é uma boa tradução, porque é descritivo o que essa prática está tentando fazer, que é focar no agora, no presente, no momento. E vamos ver que esse é um conceito muito bíblico. Então, essa atenção plena é bíblica, a ideia? Sim. Principalmente, mais uma vez, alertando que no nosso ambiente moderno, essa ideia de atenção plena pode soar um pouco estranho ou até mesmo como um tipo de prática oriental, ocidental, uma prática meditação, prática budista, prática não sei do quê. Mas mesmo que outros grupos usam certas versões do conceito, não quer dizer, mais uma vez, que não é uma prática bíblica. No entanto, é uma disciplina espiritual e somos chamados para experimentar e praticar esta ênfase e essa plena atenção, na verdade, é uma consciência que devemos ter e desenvolver no nosso dia a dia, que se torna um mecanismo para a gente enfrentar e lidar com as muitas dificuldades do passado, que muitas vezes ainda nos segue, e muita ansiedade que temos sobre um possível futuro. Então, a prática de focar no agora, de ter uma atenção plena no momento atual, seja lá qual é aquele momento, pode ser uma conversa que você está tendo com alguém, pode ser uma leitura bíblica, pode ser um momento de oração, pode ser o momento num culto, pode ser você focado num trabalho, pode ser você brincando com o seu filho ou filha. É aprender a desenvolver um foco que não é distraído pelas possíveis ansiedades do amanhã e também não está perdido nos possíveis problemas, dificuldades e traumas do passado. E quanto mais decorrer na minha lição aqui, espero que vai ficando mais claro o que é esta prática. Deixa eu te mostrar alguns exemplos bíblicos que creio eu enfatizar este conceito, esta consciência, este foco mental que creio que devemos ter como seguidores de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 23, ou 25 a 34, é um longo trecho onde Jesus está enfatizando uma perspectiva que seguidores de Jesus, seguidores de Deus em Cristo, devem ter. E vou começar com o versículo 24, 25, só que aí vou pular para o 31, porque é um trecho longo. No 24, ele começa com a ideia, a introdução da ideia. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto o que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que roupa? A resposta é sim. Como seguidores de Jesus, precisamos ter uma perspectiva que nos liberta dos estresses de se preocupar com as necessidades e as coisas do dia a dia. Aí ele vai dali, e os versículos que estamos pulando, ele usa exemplos ilustrativos. Ele fala sobre os passarinhos e como eles não se preocupam se vai comer amanhã ou se vai comer daqui a um mês, e Deus providencia, ou como as flores que crescem no mato, lá no natural, como cresce hoje, seca amanhã, mas tem uma beleza que vai além do que próprio Salomão tinha e viveu e vivenciou. E o ponto que Jesus está dizendo é o quê?
Aí chegamos no versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E se a gente pôr em termos modernos, e o que vai acontecer com o meu trabalho amanhã? E será que eu vou ganhar um aumento? Ah, será que eu vou ser despedido? Será que eu vou conseguir comprar aquele carro? Será que eu vou conseguir fazer aquela prestação? Será que aquela moça vai falar assim e sair comigo? Será que amanhã meu filho vai estar bem? Será que... Será? Não se preocupem assim. Por que não? Versículo 32. Pois pagãos, em outras palavras, não seguidores de Deus, correm atrás disso tudo. É o mecanismo pela qual a maioria das pessoas vivem. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então, Jesus aqui nota que o nosso relacionamento com Deus não é nos mesmos termos descritivos que pagãos tinham com os seus deuses, que eram deuses distantes, deuses que você tinha que convencer, que você tinha que tentar agradar, tentar chamar interesse. Em contraste, o nosso Deus é um Deus que pode ser percebido ou compreendido como um pai que nos conhece, não como uma entidade poderosa distante, mas como um pai íntimo, relacional, que conhece as nossas necessidades. Uma criança de 3 anos de idade não precisa sentar ali com o pai e mãe e fazer uma lista das suas necessidades. Pais sabem, pais estão intuitos naquilo, estão focados, estão em harmonia com aquilo. Não são distraídos por outras coisas e ignoram as necessidades básicas da criança. Porque os pais estão ali intimamente focados no bem-estar dos filhos, principalmente quando são pequenos e absolutamente necessitam da nossa atenção. Deus é um Deus assim. Versículo 33. Então, sendo isso, o que eu devo focar a minha atenção? Se eu sou que nem uma criança que não precisa descrever para o nosso Pai Celestial as minhas necessidades, o que eu devia estar fazendo então como um seguidor de Cristo, como um filho de Deus? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deixa eu pausar aí e enfatizar uns termos aqui. O que deve ser, então, o meu foco? O meu foco deve ser o reinar de Deus, o tipo de reino que Deus em Cristo está desenvolvendo, o tipo de ambiente, o tipo de contexto, o tipo de relações que Deus em Cristo está desenvolvendo e que eu e você, com acordo com o que Jesus disse aos seus discípulos nos primeiros 2 capítulos de Atos, devemos ir e ser testemunhas do que presenciamos, do que experimentamos, do que vivemos em Cristo. Então, este deve ser o nosso foco, o reinar de Deus e a sua justiça. A palavra em português aqui não faz justiça ao termo. A palavra que é traduzida justiça não é necessariamente um mecanismo legislativo na qual pensamos aí que tem advogado e tem leis, então a gente quer justiça, que corruptos vão ser punidos, que moralidade vai ser punida, que violência vai... não é esse tipo de ênfase. A ideia de justiça aqui é o conceito de se fazer o correto em termos relacionais. Então, eu, seguindo essa justiça, vou agir de forma que reflete e enfatiza
o reinar de Deus na minha vida, através de Cristo, do Espírito Santo, e, consequentemente, eu vou agir e viver de uma maneira correta, que tem a ver com termos relacionais, que tem a ver com a maneira pela qual eu relaciono com você e o mundo. Isto é justiça neste termo aqui. Portanto, se vivermos assim, se eu focar não no que eu corro atrás do dia inteiro, dinheiro, saúde, status, bens materiais, posição, trabalho, política, se eu parar de correr atrás disso tudo, e eu, na verdade, deixar que Deus se preocupe com estas coisas, o que o meu foco mental vai ser é na atenção do que é importante, a atenção plena no que é importante para eu fazer, que é participar de forma testemunhando, vivendo, ensinando, exemplificando o poder transformativo do reinado de Deus na minha vida. Se eu fizer isto, eu não preciso, então, me preocupar, versículo 34, com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações e que isso está na mão de Deus, basta cada dia ter o seu próprio mal. O mal descrito aqui, não creio que é mal em termos, assim, de violência, de injustiça, de corrupção. O mal descrito aqui é de eu e você ter a tendência de ficar distraídos, preocupados, ansiosos com coisas que não são de prioridade ao seguidor de Cristo. Este é o mal do meu dia, porque eu fico ou preso no meu passado ou distraído e ansioso pelo meu futuro. Este é um mal, esse estado de ser. Em vez, preciso focar no hoje, no momento, na oportunidade de exemplificar e viver a justiça relacional que Deus me proporciona agora, aqui. Creio que é isso que Jesus está enfatizando, mesmo que ele não diz a expressão mindfulness em inglês, né, ou atenção plena, a tradução que eu estou usando aqui, mas o conceito, creio que é bem correto com o que Jesus está dizendo aqui. Deixa eu dar mais 2 exemplos, aí eu vou parar para a pergunta, o comentário sobre esta introdução. Outro exemplo é o que Paulo está dizendo em Filipenses 4, versículo 4 a 7. Creio que também é a mesma coisa, só que em outras palavras. Esta percepção, este foco, esta atenção mental, esta ênfase no hoje, no agora. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Tá? Põe uma pausa aí. Seria impossível ou extremamente difícil eu me alegrar em Cristo de forma consistente e de forma plena quando eu estou distraído pelas muitas dificuldades na vida, pelos muitos estresses que me seguem, as muitas ansiedades de um amanhã incerto, ou se eu estou pesado pelas dificuldades e traumas e decisões e estresses e irritações do passado. Muita coisa acontecendo na minha cabeça para eu poder alegrar-me. Mas se eu me distancio tanto do ontem e do amanhã e foco no agora, vocês lembram, pelo menos quando eu era jovem, meu avô assistia um programa jornalístico que chamava-se Aqui Agora. Vocês lembram disso? Então, a ideia é essa. Se eu focar no aqui e no agora,
eu estou mais liberto, eu tenho mais espaço mental, emocional, para não me perder no ontem ou no amanhã. E sendo assim, Paulo diz, alegrem-se. Interessante notar que Paulo está escrevendo isto dentro de uma prisão. Esta é uma das cartas que ele escreve dentro de uma prisão, dentro de uma situação injusta. Versículo 5. Como que eu desenvolvo isso, Paulo? Como que eu raciocínio isto? Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Por quê? Perto está o Senhor. Duas coisas aqui. Eu sabendo e aceitando e acreditando que Deus está comigo, de várias formas. Cosmicamente, através da presença de outros. Paulo tinha parceiros nas suas viagens, até muitas vezes em seus momentos de prisão e sofrimento. Está presente no meu fôlego de vida, eu estou vivo, por isso Deus me deu esta vida. Está presente em mim no Espírito Santo. E seja lá a forma que for, eu acredito que não estou sozinho, pois Deus está perto. Sendo assim, eu posso viver uma vida de amabilidade. Eu sou uma pessoa que exubera amor às pessoas na qual me interajo, indiferente se minha vida está sendo justa, injusta, se eu estou fisicamente bem, fisicamente mal, se eu perdi meu emprego, não perdi meu emprego. O meu foco não é ali, é na presença de Deus. Então, isso já é uma liberdade que temos em reagir de forma amável, mesmo perante as tragédias da vida. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, olha, não leia esse versículo fora de contexto, porque aí é uma simplicidade que o versículo não implica. Olha, cristão não pode ser ansioso. Por quê? Versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. E quem é ansioso, então não deve ser bom, filho de Deus, não é fiel. Não, para aí, porque não é. Há muito acontecendo aqui, não é simples assim. Há esta habilidade de não viver de forma ansiosa é algo gradativo que temos que aprender, desenvolver, praticar, enfatizar através dessas muitas maneiras de pensar diferente, tá? Então, como que eu não vou ser ansioso? Em contraste, vou me alegrar. Duas coisas já anotadas, vou lembrar que Deus está comigo e vou então focar na minha amabilidade em relação aos outros. Continuando. Mas em tudo, por oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Um Deus distante? Não, um Pai celestial que está comigo, que sabe, que está presente, que se preocupa, que se relaciona comigo. Oração é um foco. Eu vou a Deus com as minhas preocupações, eu vou a Deus com a minha tendência de ansiedade, eu vou a Deus com o fato de que eu fico focado no passado, que eu fico preocupado no presente. E eu vou a Deus e, em vez de focar no ontem ou no amanhã, eu fico pensando em coisas boas na qual eu posso me dar ação de graças. Isso, na verdade, é uma maneira terapêutica usada em vários contextos psicológicos, onde a pessoa, o psicólogo, tenta encorajar o cliente ali, o paciente, a focar no positivo, fazendo uma lista de coisas boas, fazendo uma lista de coisas que que os agradam. É aprender a focar no bom. Porque se eu falar para você, quero que na próxima semana você preste atenção
e veja quantos fuscas de cor amarelo você pode ver, você vai ver mais do que você teria notado se eu não tivesse enfatizado este foco. Não é porque não existem fuscas amarelos, é porque você não estava disposto a focar. Então, há muitas coisas boas na nossa vida. Precisamos aprender a procurar, a focar, a notar. Isso faz parte de não sermos ansiosos. Versículo 7. E sendo assim, se eu estou desenvolvendo tudo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é uma paz complexa, é uma paz que não é simplesmente, não é simples, é uma paz que vai além do que está acontecendo ao meu redor, guardará o meu coração e minha mente em Cristo. Vai afetar o meu lado cerebral, a minha perspectiva, o meu pensar e também o meu lado emocional. Este focar, esta atenção plena no agora, no positivo, no momento, nas coisas boas que Deus tem feito, vai gradativamente melhorando o meu pensar, o meu emocional e me distanciando das forças negativas, tanto do ontem como do amanhã. É uma prática que precisamos desenvolver, progredir, enfatizar. E em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 a 26, e aí vou fazer uma pausa aqui. Eclesiastes, o autor está tentando contemplar neste limitado momento, no limitado momentos que temos nesta vida passageira, o que me vale a pena. E dentro desta perspectiva ou busca, ele vai, de forma crítica e realista, ele vai notando que a maioria das coisas na qual corremos atrás são nos melhores do momento passageiros em seus benefícios. E na maioria das vezes, um desperdício. Porém, dentro dessa perspectiva, ele tem coisas positivas que ele nos enfatiza a fazer. Uma delas sendo esta ideia de atenção plena. Só que ele articula isto desta certa maneira aqui, versículo 24. Para o ser humano não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer no seu trabalho. Em outras palavras, focar nas oportunidades básicas, simples do dia. E vi que esta habilidade, vem da mão de Deus. Esta perspectiva, esta habilidade de focar. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que Deus o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, olha a consequência de acordo com o autor de Eclesiastes. Deus encarrega de ajudar a juntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isto também é inútil, correr atrás do vento. Se eu posso refrasear um pouco aqui, ao pecador, Deus dá a ele o fardo de ficar correndo atrás das muitas preocupações da vida, das ilusões de que está dentro desses tópicos a solução da vida. A pessoa fica lá, desiludida, correndo para lá e para cá. Isto é uma consequência de não seguir Deus. Quem segue a Deus está gradativamente tendo o seu foco transformado, libertado do ontem e do amanhã, do passado e do presente, dos fardos do passado e das ansiedades do futuro, focando no presente. Libertado do passado e do futuro, focando no presente. Isto vem de Deus, esta perspectiva. E vendo o que você falou da semana passada,
eu pude compreender um pouco o que é a cruz. Porque ver a cruz, falar da cruz, é fácil. Sim. Eu amo a Deus. Ama, mas explique. Sim, em outras palavras, qual que é o propósito da cruz, né? Não só no propósito que Jesus teve em morrer na cruz, mas qual o propósito que a cruz teve em forma de ser transformativo aquela experiência para pessoas, por exemplo, como Saulo, que virou Paulo, ou até na nossa vida em específico. Na nossa vida. E se você quer ter uma perspectiva assim mais ter uma visão mais clara do processo da cruz, tem um filme que saiu anos atrás chamado A Paixão de Cristo, creio que pelo Mel Gibson. Eu já assisti. Então, é um filme duro, mas é bem interessante, sim, bom ponto. Giovanni? Ela. Essa aula de hoje dá uma bela mensagem no culto, quando fala que devemos relacionar-se com Deus por meio da atenção plena, o foco, a determinação em Cristo, no reino dos céus e na coroa eterna. E antes de tu citar Paulo, eu me lembrei de Paulo, mas tu citou Filipenses, e eu me lembrei um pouquinho de Filipenses 3, 13 e 14, quando Paulo Paulo sempre fala desse foco. Por isso que Cristo escolheu Paulo. Paulo era uma pessoa determinada, né? Ele era focado, né? Um judeu focado nas leis judaicas. E Cristo viu nele o potencial para trazer para Cristo, para focar no cristianismo em Cristo. E Sim. Paulo fala lá, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. O que ele queria? Alcançar o poder da ressurreição de Cristo, participar do sofrimento de Cristo e da morte dele. Mas uma coisa faço, aí vem a aula de hoje, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo não se preocupava mais com o passado, com as coisas que ocorreram, com o tempo dele de judeu, e avançando para as coisas que estão adiante, a vida eterna, Cristo. Né? Prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Também Paulo volta a falar, Paulo fala muito sobre foco e determinação, na segunda carta a Timóteo, ele dá o exemplo do bom soldado que olha seu comandante, não se desvia com as coisas do mundo civil, o atleta observa as regras do jogo, do atletismo lá, e foca, determinado a alcançar a coroa. Assim devemos ser nós, né? Focados, Sim. determinados, atenção plena em Deus, em Cristo. Obrigado pelo tempo também. Isso, por exemplo, se não somos facilmente distraídos, talvez é uma parte do problema, né? Então, quando estamos no culto em específico, quando não temos a prática de atenção plena, ficamos focados no que aconteceu ontem, no que eu vou almoçar, no que a irmã fez com o cabelo hoje, como que o sermão está entediante, né, a coceira que eu estou tendo no pé. Quer dizer, a gente fica desfocado. E perdemos, na minha opinião, muitas vezes das bênçãos que estão acontecendo, do poder que está acontecendo naquele momento de culto. E participamos de muitas vezes de forma distraídos ou de forma limitada, né? Não nos aprofundamos no momento porque estamos muito distraídos. Fábio e depois a Dani em seguinte. Fábio? Oi, Júnior, eu tinha pensado em Eclesiastes, aí você acabou de ler o termo de Eclesiastes. Seriam as mesmas lições, assim, só que em Cristo hoje nós temos assim, até mais condições de fazer isso? Sim, Eclesiastes é um ótimo livro, escrito uns 3.000 anos atrás, mas extremamente prático, inclusive até hoje. Quando nos distraímos correndo atrás das coisas que, na melhor das hipóteses, são limitadas nas bênçãos que pode oferecer, acabamos distraindo ou desperdiçando a nossa energia, a limitada energia, limitado foco, limitada saúde, nosso limitado tempo, em coisas que não realmente fazem a grande diferença. E em Cristo, através destas muitas práticas que estamos tentando enfatizar, inclusive esta,
começamos a tentar a focar no que é realmente importante e nos distanciar, não que eu vou parar de ir no trabalho, mas o meu estado emocional, o meu senso de valor próprio, o meu senso de como eu me sinto como uma pessoa está desconectado e distanciado do meu trabalho. Então, a minha presença no trabalho é para ser uma bênção através daquele momento, do que eu ficar distraído pelas muitas dificuldades e os estresses do dia a dia. Dani? Boa noite, irmãos. Eu acho um encorajamento essa passagem de 1 Pedro 4, do 12 ao 14, onde ele diz: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos, pois sedes praticantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória do Espírito de Deus. Sim. Então, diante de qualquer sofrimento, de tribulação, a gente tem que estar firme, porque a certeza da glória de Deus, né? Sim, em especial notar que ele diz lá, não fique surpreso. É impressionante quando muitas vezes nos surpreendemos que a vida é difícil. Ou nos surpreendemos, talvez nem tanto que a vida é difícil, mas que a nossa vida é difícil. Justamente. Precisamos também nos libertar desta expectativa incorreta de que seguir Deus quer dizer que a nossa vida tudo é maravilha. Porque não é de ninguém. Então, a perspectiva tem que mudar, o foco tem que mudar. Bom. Eu venho me alegrando, professor, quando eu estou aprendendo a me alegrar diante dessas dificuldades, quando eu vejo que eu não as procurei, elas estão acontecendo como uma forma de ser testada a minha fé. Então, eu venho procurando me alegrar diante dessas coisas. Ótimo, boa perspectiva. Afonso? Amém. Tudo bom, Júnior? Opa! Só alegria? Tentando. Ô, Júnior, quando você fala aí da amabilidade, e a gente vê uns 2 estudos aí para trás, onde você falou, acho que em congregar e depois falou em oração, eu estava aqui pensando, nós sozinhos, algumas vezes, nós não conseguimos amar, né? Parece que é um amor meio estranho quando você está sozinho. E quando você começa a participar mais, ou seja, congregar, fazer visita a um irmão, fazer várias coisas, parece que esse amor, parece que ele fica maior, né? Porque parece que, aí Paulo fala dos cooperadores, mas entre a irmandade, parece que o amor fica bem mais forte, né? Eu acho que você consegue desenvolver mais o amor quando você se congrega, né? Então, eu estava pensando aqui, eu estava sozinho aqui, e a gente fica pensando, pô, amar, até amo, mas se a gente não colocar isso aí em ação, a gente deixa o mundo tirar isso da nossa visão. Começa a focar outras coisas e parece que o amor se deixa de lado, né? Eu acho interessante esses estudos que está dando, que a gente vai aprendendo quanto é difícil amar, é difícil, mas quando você fica junto com os que estão ancorados em Cristo, parece que a coisa é mais gostosa, né? Inclusive, até quando você vai se congregar na comunidade, nossa, aí aos domingos, outras coisas, nossa, parece que é um amor mais vivo, mais gostoso, né? Então, sim, é só isso aí, meu pensamento. Essas práticas em contextos relacionais se desenvolvem, se intensificam, onde quanto mais isolado você está, mais difícil é de ser amável, ou de amar, ou de se sentir amado. E sim, muito bom, precisamos nos conectar cada vez mais. Tá, a prática do... como que eu posso pôr isso em prática? Há certos mecanismos que podemos usar para ajudar
a desenvolver o foco. Porque a nossa mente está sempre pensando. A ideia não é parar de pensar. A mente não vai parar. Ela é o que a mente faz. Então, no entanto, está um monte de coisa acontecendo na nossa mente, em volumes diferentes. Então, eu ensinando aqui, por necessidade, eu tenho que focar no que eu estou falando. Se você que está me ouvindo, você está de uma forma mais passiva, imagino que a sua mente está correndo para lá, para cá, no que você vai fazer, no que você fez, no que está acontecendo atrás de mim aqui, você está pensando no clima, no time de futebol. Só que aí, quando você nota isso, você volta no foco da aula, né? Você está, opa, peraí, estou aqui viajando. Aí a mente dá um foco. Este reconhecer que coisas estão nos distraindo na cabeça e focar é também uma prática a se desenvolver. E há mecanismos a fazer isto. Um mecanismo em específico que a ciência tem estudado e notado e comprovado que funciona, mesmo antes da ciência ter notado isso, é uma prática que é usada em muitas categorias e grupos e ênfases de meditação que já está sendo usado faz 5.000 anos. É a ideia de você ancorar, ter um ponto de foco que traz as distrações, foca, foca. E esta âncora, ou este aterramento, né, quando você precisa está lidando com energia, eletricidade, dependendo do nível da carga elétrica, você tem um aterramento, você tem lá um fiozinho que sai do lado e vai na terra, porque aquilo ajuda o excesso de energia é focado naquele aterramento. Então, a mente precisa aprender isso. Infelizmente, do jeito que o nosso dia a dia estamos, até mesmo sem saber, aprendendo a ser distraídos. E precisamos ser mais intenso na prática de focar. Como que eu faço isso? Qual é uma maneira de aterrar ou uma âncora? Há várias técnicas. Uma que eu acho super legal, porque tem uma teologia também que explica, é a ideia do sopro, do respiro, da respiração. A nossa mente, o nosso corpo funciona em 2 níveis, o consciente e o subconsciente. O consciente é você fazer coisas de forma consciente. Estou aqui fazendo isso que eu quero, fazendo isso que eu quero, né? Estou focando a minha visão. Há partes do meu corpo que funcionam com a minha decisão consciente. Há partes do meu corpo que funcionam sem eu ter que conscientemente decidir. Por exemplo, respirar. Você não tem que falar para o seu cérebro cada 10 segundos, respire, respire, respire. O mecanismo da digestão. Não é você que decide. Quando você come, o negócio começa. O pâncreas, o coração, o sangue, a pressão do sangue, tudo subconsciente. O respirar é poderoso, é uma boa âncora, porque ele é tanto consciente como subconsciente. Você está respirando sem eu falar para você respirar. Mas, de forma assim, você pode conscientemente tomar controle do seu respirar. Então, o respirar, você está decidindo usar um mecanismo que faz um vai e vem entre o consciente e o subconsciente. E há um monte de explicações, na qual não vou entrar em detalhes, de que quando você respira de forma intencional, profundamente, há mecanismos no cérebro que são ligados
focando para você relaxar. E esta consciência em respirar de forma profunda ou intencional também faz o seu coração diminuir os batimentos, faz com que a sua pressão arterial diminua, faz com que a sua ansiedade abaixe, e tudo isso cientificamente se nota. Tá. Ao lado teológico disso, que interessante. Em Gênesis 2:7, notamos já, em outras lições, que o ser humano é uma combinação do físico, o pó da terra, e o sopro de Deus, o Espírito de Deus. A palavra espírito e sopro e vento é a mesma, uma palavra só. O que determina a ênfase é o contexto. Então, Gênesis 2:7 pode também ser lido como Deus soprou vida, o seu espírito, no ser humano. Aí, quando quando recebemos o Espírito, né, no batismo, é a mesma palavra, espírito, sopro, vento, o respirar é um lembrete de que a vida que Deus nos deu está em nós. E quando eu, de forma intencional, também é a mesma palavra, o Espírito de Deus agindo em mim. E quando eu, então, a minha mente, tá aqui a prática. E também é interessante mais um ponto. Jesus, do outro lado da sua ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição, quando ele aparece aos discípulos em João 20, ele fala aos discípulos, tenha paz, porque eles estavam estressados, e aí diz que ele soprou neles. E aí, João, no próximo versículo, já explica. O Espírito, ele deu o Espírito a eles. Então, o respirar tem uma teologia de vida, de Espírito e de presença de Deus. Então, o mecanismo funciona assim. Você está lá com a sua mente distraída, ansioso, pensando no amanhã, bravo por causa do ontem. Se você, de forma intencional, respira, e um mecanismo a mais, você conta a respiração, que ajuda a mente a focar mais ainda. 1, 2, 3, 4, vai até o 10. A sua mente está focada. Só que você vai notar que, dependendo do nível de distraição na sua cabeça, no meio do seu contar, 4, 5, nossa, cara, amanhã eu tenho que pagar as contas, o que eu vou fazer? Será que minha esposa parou para pegar o leite? Eu tenho que pegar... peraí, minha mente está distraída. Vou começar de novo. 1, 2... Toda vez que você faz isso, sua mente corre para qualquer assunto, você volta numa âncora, você está treinando a sua mente a focar. E quanto mais você fizer isso, ancorado na respiração, no meio do dia, você começa a ficar ansioso, no ônibus. A sua mente está sendo treinada de que, quando isso acontece, você tem que focar e relaxar. Cientificamente comprovado, teologicamente é correto. Com isso em mente, deixa eu te dar a tarefa de como desenvolver o foco do momento, tá? O foco pleno. Uma outra maneira que o salmista, por exemplo, e o profeta nota, em Salmos 46, dizem lá, parem de lutar. Lutar aqui não é tanto guerra, é a ideia de ficar naquela ansiedade. Pare de ficar desesperado. Saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Não se preocupa nas batalhas que acontecem do dia a dia, eu estou encarregado. O profeta diz a mesma coisa de forma diferente.
O Senhor, porém, está em seu templo. Em outras palavras, Deus está conosco. O templo representava isso. Em Cristo temos o Espírito. Diante dele, diante do fato de que Deus está conosco, silêncio. Acalme-se. Deixa Deus fazer o que ele vai fazer, tá? A tarefa. Deixa eu pular para a tarefa. Tenho 2 outros versículos aqui que dizem basicamente a mesma ideia. Nosso tempo está se limitando. A tarefa é o seguinte, aí se tiver um pouco mais de tempo eu volto a Salmos e Romanos. A tarefa é o seguinte, você pode baixar um aplicativo da Bíblia e ler a Bíblia em voz alta, isso acontece em português também? Que é tá, ok. Aplicativo bíblico que vai ler em voz alta para você, porque assim você vai focar não no ler, está sendo lido a você. Então, você vai lá e escolhe Salmo 23, Salmo 27, Salmo 51. O 27 eu acho legal para esse exercício. O que quiser. Salmo, se você quiser mais tempo, Salmo 119, vai ficar uns 30 minutos fazendo exercício. E aí você vai lá, escolhe, pega um momento calmo, só você, vai lá, põe play, o leitor, né, o autor vai ler o Salmo, e você vai ficar ali ouvindo e respirando. Você vai começar focado no Salmo. O Senhor é meu pastor. De repente, você, cara, o Corinthians perdeu de novo, o Palmeiras é muito ruim, eu devia voltar para... Eu vou parar de ser palmeirense, eu vou torcer para o Corinthians. Peraí, me distraí. Aí você volta a focar no que está sendo lido e respirando. Faz sentido? Parece simples, talvez seja que estranho respirar, coisa meio assim, voodoo, sei lá o quê, oriental. Experimenta. Se você quiser fazer algo a mais, eu estava lendo um artigo acadêmico recentemente sobre o poder do exercício de respiração, e eles concluíram que se você fazer um exercício de respiração como esse que estou sugerindo, há outros, mas aqui é um exemplo, uns 5 minutos por dia, você vai naquele momento se acalmar. Quanto mais você fizer, o seu estado de estar calmo vai crescendo no dia a dia. Mesmo que você só está fazendo 5 minutos por dia. Sua mente vai se acalmando, você vai ensinando ela a focar. Como que isso também é de benefício na prática do dia a dia? Quando você está conversando, vamos dizer que você está sentado lá com o irmão, tomando um cafezinho. E você está tentando focar no momento. Você está tentando dar atenção ao irmão que talvez está te abrindo, se expondo a algum problema da vida. E você está lá, né? De repente você começa a pensar, que camisa estranha que o irmão decidiu escolher. Eu não usaria isso. Puxa, falando em camisa, cara, eu preciso comprar uma camisa. Olha, fazendo em camisa, sabe que camisa que é legal? A camisa que o Corinthians está usando para jogar agora. Somente, e você está olhando para o irmão assim, né? O que está acontecendo ali? Para começar, você está distraído, que já é um problema. 2, você está desperdiçando a conexão emocional do momento. 3, você está distraído com coisa que não tem nada a ver com o agora. 4, você não está realmente prestando a atenção que o irmão merece. Então, quanto mais você vai focando, aprendendo a ancorar a sua mente com um mecanismo como o respirar, mais uma vez, há outros, você vai tendo benefícios além do respirar. A sua mente vai aprendendo a focar. E quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai focar no culto, mais você vai focar nos seus filhos, menos estresse, não menos estresse,
você vai ser menos ansioso perante os estresses da vida, você vai se acalmar mais, você vai estar cada vez mais aprendendo a ter uma mentalidade diferente da qual creio que Deus quer que tenhamos. E aí, pergunta, dúvida? Entenderam a tarefa? Estranho, estranho. Vai lá, Fábio, pergunta ou reclamação? Você estava falando mesmo, N. Júnior? O Wagner. Vamos orar para o Wagner aprender a focar, a ter atenção. Para você fazer a tarefa, Wagner. A Wagner precisa fazer a tarefa. Ô, Júnior, interessante. Domingo a gente estava na reunião e uma das partes frisamos isso, né? Fique quieto e saiba que eu sou Deus. A importância da gente parar tudo, mesmo nos momentos assim agitados, nós temos que fazer isso, né? Concentrar e estar conectado em Deus. Mas o quanto isso se intensifica quando nós realmente paramos, né? Ficamos quietos e contemplamos Deus, pelo menos eu tenho feito isso e tem sido realmente é diferencial, é muito bom. E muitas vezes temos medo de ficar em silêncio, porque aí o que ficamos eu e meus pensamentos. E muitas vezes a minha mente é um lugar que me dá ansiedade, né? Fico focando nas tragédias, fico focando nos traumas, coisas que me fizeram, coisas ruins, problemas do futuro. Então a gente fica tentando se distrair, pega o telefone, fica olhando lá, né, mídia social, liga a TV. A gente nunca quer parar e focar. Mas creio que isso é infeliz que estamos num momento de vida assim. Precisamos aprender a fazer isso melhor. Renato? Boa noite, irmãos. Geisa. Eu estou achando aqui engraçado é que no meu relógio tem um aplicativo com atenção plena. Que legal. E ele fala tudo isso aí que você está falando, que é assim, a respiração profunda guiada pode ajudar você a ter mais calma, foco e concentração. Esse aplicativo, qual que é a fotozinho dele? É aquela florzinha, uma florzinha. Florzinha. Que interessante. Eu tenho um em inglês, que é a foto de um cérebro e um sorriso. Eu ia sugerir, mas eu não tive tempo de investigar se é um aplicativo em português. Mas tem aplicativos, talvez esse é um, que ajuda você, ele guia você em práticas de meditação, onde muitas vezes ele faz aquela âncora no respirar, ou ele faz um aterramento com uma perspectiva, criando uma imagem. Imagina que você está sentado e um riozinho está passando e o seu pensamento é que nem uma folha que cai no riozinho e aí vai embora. É um outro método de ancorar. Se existe aplicativos assim em português, sugiro você considerar usá-los, porque a ideia é boa. E esse é só mais um mecanismo a te ajudar a focar. Se você não quer usar esse tipo de coisa, pode fazer o que eu estou sugerindo com versículos bíblicos e o benefício talvez é um pouco melhor, que também tem o lado espiritual. Mas é um conceito legal. E que interessante isso existe. Porque aí hoje eu aprendi a pegar esse período que ele me pede para eu ter essa atenção plena, essa respiração e aplicar esse exercício que o professor, né, Ótimo. Ia fazer. É muito bom, meu irmão. Obrigado. Bom, você falar a minha parte agora. Eu estava lendo Colossenses 3,16, que eu estou tentando fazer aquele sermão que eu te falei, né, já usando as suas partes, né? Aí fala dos hinos, dos cânticos. E aí está ali louvando ali, mas a mente está lá em outro lugar. E Deus foca o coração. Aí pedindo essa concentração. E quando eu estou em aula de Pilates, lá está escrito concentração. Eu procuro me concentrar, eu estou aqui porque eu preciso, eu tenho que vir, tento me concentrar ao máximo
para poder, né, desenvolver o trabalho. Porque essas coisas ficam atrapalhando, né? Pensamento que você falou, o que eu vou fazer depois, tem tudo me esperando, e quando você vai deitar, se você leva os pensamentos para a cama, seu ritmo cardíaco acelera, Sim, sim. e você não vai dormir, você vai fritar na cama. E assim, meu irmão, se nós formos fazer assim uma análise completa da nossa vida assim em Cristo, nós podemos perceber que nós temos faltado muito nessa atenção plena, porque como o senhor falou, no culto, na oração, quando nós, né, vamos orar, quando vai ver a mente já vagueou, e essa prática é de suma importância para a vida do cristão. Aprendi hoje. E só uma coisa, tu já notou quando pede muitas vezes para orar, eu sempre peço, Senhor, nos esvazie do mundo lá fora, nos ajude a se concentrar. Sim. Porque é horrível, é horrível. E é falta de prática, a habilidade de concentração, porque vivemos num mundo de grandes distrações. E, sim, por exemplo, cantar é uma forma de ancorar, né? Quando você está cantando como uma congregação, a ideia é focar a sua mente, mas muitas vezes a gente corre para um monte de outras ideias. A prática da oração também tem isso, tem esse também benefício. Leitura bíblica e assim por diante. Eu estou aqui simplesmente tentando ajudar a criar um mecanismo para a gente pôr na prática o foco, né? E as aplicações são muitas, nas quais algumas já notamos. Wagner? E, Júnior, isso também não acontece porque a gente não se prepara para as coisas. Nós tivemos uma aula com o Mauro Francisco e ele falou que no sábado ele não sai à noite. Ele já está se preparando para estar bem para a comunhão de domingo. Sim. E isso me deixou muito atento a isso, né? A gente está se preparando, claro, acontece tudo isso que você falou com a gente, mas também eu acho que é um exercício, a gente se preparar, né, para fazer tal coisa. E, por exemplo, isso funciona bem para o Mauro. A ideia, semana que vem nós vamos falar sobre o descanso, a ideia de descanso. Mas o conceito é válido. Em que maneiras na minha vida eu posso aprender a descansar, a focar, a evitar distrações? Toda vez que você tem 30 segundos de pausa no seu dia e você tira o celular para ficar olhando coisa lá, o que você está aprendendo a fazer é distrair. Você não está aprendendo a focar. Você não está deixando nem somente, vamos dizer assim, tá no momento. Até quando você está conversando, muitas vezes a pessoa põe o telefone na mesa. Você tomando um café ali, a pessoa olhando no telefone toda vez que toca, ou que vibra. Isso aí a gente está aprendendo a distrair. Então, a ideia seria, em que maneiras, pensando no seu dia a dia, você poderia minimizar distrações, né? Distrações. É um bom ponto, sim. Muito legal. Oi, Renato ou Geisa? Parou. É rápido, parou. meu irmão. A partir desse ponto que você falou aí, né? A Bíblia no celular. Que a gente fica lendo ali e fica disparando as mensagens. Disparando as mensagens. O senhor acha isso benéfico? Sim. Bem, a tecnologia não tem como a gente... nos Estados Unidos tem uma expressão pôr o gato dentro do saco de novo. Assim, se o gato saiu, não quer voltar. Então, a ideia de tecnologia, a não ser que você vai zerar tudo e morar no campo onde não tem nem eletricidade, a gente tem que aprender a administrar a tecnologia. A ideia de que no celular podemos ter acesso a vários recursos, que nem a Bíblia, com 23 traduções, por exemplo, é legal. Mas será que no culto, quando você está tentando ler e o negócio fica lá, bzz, 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 e aí você, o que será que é a irmã, o que será que o Zezinho, o que será que o governo... Aí talvez não é uma boa maneira de se usar naquele momento. Então, não sei se a pergunta
se o correto é pensar bom ou ruim, mas como que eu melhor posso usar os benefícios que a tecnologia me proporciona, e talvez no culto seja melhor você, né, pegar o telefone, né, desliga ele ou silencia ele por completo, e aí você pega a Bíblia ali, né, e aí isso ajuda a focar também, está ali, né. E aí fica também como um exemplo, quando você está no seu telefone, provavelmente você está na Bíblia, ou talvez até está na Bíblia, mas o jovenzinho sentado 3 bancos para trás fica lá, ué, será que o irmão está não sei o quê, vendo o jogo? Então, sim, é interessante essa observação sua. Se vale pensar. Uhum. Muito bem, infelizmente eu tenho que eu e minha esposa vamos sair, temos um programa hoje à noite, então quero honrar esse momento com ela aqui. Semana que vem o assunto é descanso, usando o conceito do sábado, que nem ilustrado em Gênesis e outros lugares. Vamos entrar em mais detalhes sobre isso e pensar na ideia do descanso.